E o tema da mensagem de hoje é o novo nascimento. Não tinha como ser algo diferente. E talvez você, antes de pensar, poxa, eu já entendo, já sei o que é, ou qualquer outra coisa do tipo, essa palavra não é só para quem vai se batizar, não é só para quem vai nascer de novo. Mas essa palavra é para todos nós que talvez já nascemos de novo, ou já entendemos ou ainda não entendemos 100% do que é o novo nascimento. Então, peço a atenção de vocês, peço a colaboração de todos para que a gente realmente entenda e mergulhe nesse assunto de uma forma sucinta, mas realmente profunda. Abre comigo sua Bíblia aí, por favor, em João, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15. Acredito que a maior parte aqui conheça a conversa de Jesus com Nicodemos. E é pertinente para o assunto, tem muito a ver com o assunto. E eu vou ler na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Se você tiver aí sua Bíblia, acompanha comigo, se não, pode acompanhar aqui no telão. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre, é um mestre que Deus nos enviou. Pois ninguém pode fazer os milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga de sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Versículo 7 diz: por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Versículo 9, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como é que vão crer quando falo das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Até aqui. Esse assunto é o assunto principal da Bíblia, tá? É o ponto-chave, é o motivo pelo qual a gente está aqui. A Bíblia, ela realmente conta que se nós não nascermos do Espírito, não tem como termos acesso à vida eterna ou aos céus, né? Ao reino de Deus. E esse nascer de novo é muito importante a gente entender, porque nascer de novo é muito profundo. Não é simplesmente descer na água. Se nós simplesmente viermos todos aqui, fizermos uma fila indiana e todo mundo imergir na água, isso vai ser só um ritual. O ritual de descer as águas não muda a tua vida. O que muda é o Espírito Santo trazer essa transformação através da nossa permissão. O Espírito Santo não é invasivo. Então entenda que ele não vai mudar o que você não permitir. Todos nós, entenda sempre que eu falo você, eu me coloco em primeiro lugar. Todos nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça as mudanças que precisamos. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que precisa de mudanças constantes. Todos os dias eu preciso de mudança. E eu passo por essas mudanças, porque eu permito que o Senhor me mude. O novo nascimento, ele é muito importante, mas se você não nascer de novo, é inútil você vir na igreja todos os domingos. Você pode vir nos 2 cultos, pode vir na quarta-feira, para quem não sabe, nós temos culto às 10 da manhã e às 5 da tarde, mas você pode vir nos 2 cultos do domingo, no culto da quarta, pode vir na sala de oração, mas se você não nascer de novo é inútil, tudo isso é ritual, acaba sendo só um costume, uma religião, e sem o nascer de novo, a religião é morta. A religião por si só é algo morto porque é criado pelos homens, não é algo criado por Jesus. Jesus não veio para ministrar uma religião, ele veio para ministrar a vida eterna, vida nova, uma novidade de vida. E eu quero realmente falar desse assunto, porque a gente precisa cuidar da nossa mente cristã. Com o tempo vai passando e a gente vai deixando de lado essa questão do novo nascimento. A vida com Deus, a vida com Cristo vai ficando jogada de lado, porque vira monótono, vira costume, vira rotina. E tudo aquilo que vira rotina, com o tempo, a gente perde a sensibilidade. Quem já conquistou, queria muito conquistar algo e conseguiu? Levanta a mão aí, me ajuda a pregar. Chega um tempo que você percebeu que aquilo não tinha tanto valor.
Chegou um tempo que aquilo foi perdendo um pouco, você foi perdendo o gosto. Você queria muito o iPhone, aí chegou o iPhone, logo lançou um novo. Você queria muito o novo. Aí quando você comprou o novo, pouco tempo depois você já está jogando ele. Já está deixando cair, e tanto faz, caiu, levanta, limpa e tudo bem. Porque com o tempo, as coisas da rotina acabam ficando de lado e acaba virando costume, a gente perde a sensibilidade, a essência do que era bom. E infelizmente o evangelho acaba sendo da mesma forma se a gente não vigia. Se a gente não presta atenção, vir à igreja é um costume, a nossa oração é um costume. Quem tem o hábito de orar para agradecer o alimento é só um costume. Se a gente não vigia, tudo vira costume. E você entende, se você for ler a Bíblia, você vai perceber, tem a história de um homem chamado Zaqueu, e Jesus, quando se encontra com Zaqueu, ele não fala de novo nascimento para Zaqueu. Tem um momento que Jesus se encontra com uma mulher, que é a samaritana, e ele não fala de novo nascimento para essa samaritana. Quando Jesus está na cruz, que tem um ladrão do lado dele, ele não fala de novo nascimento para o ladrão. Mas o mais interessante é que ele fala de novo nascimento para um cara religioso, como Nicodemos. Nicodemos, ele era um pastor da atualidade. Vamos entender, para vocês entenderem. Ele era um fariseu, mas ele era o maior dos fariseus, ele era como se fosse um pastor nos dias de hoje. Era um cara que cuidava do templo, era um cara que era dizimista, era um cara que cuidava das coisas de Deus, cuidava da lei, prezava pela lei. Ele era um cara realmente irrepreensível, era um cara que realmente era zeloso pela Bíblia, ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele tinha muito cuidado com as coisas de Deus. Mas para esse cara, Jesus falou de novo nascimento. Porque é uma linha muito fina entre nós conhecermos Deus e chegarmos a um nível de religiosidade ou conhecimento e acharmos que temos acesso à vida eterna ou ao novo nascimento. Por isso que a gente precisa entender esse assunto e realmente mergulhar, porque o novo nascimento, ele realmente precisa tratar com todos nós. Com aqueles que já estão na igreja há muitos anos, com aqueles que vão chegar na igreja ou que já chegaram na igreja. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre a necessidade do novo nascimento. Se nós não nascermos de novo, como nós lemos, não temos direito ou acesso à salvação. A gente não pode mudar o nosso coração, porque o nosso coração é pecaminoso, a nossa essência é pecaminosa. Eu já falei aqui algumas coisas para vocês do sentido se nós não ensinarmos as crianças a dividir, a cuidar do próximo, eles crescem num senso muito egoísta. Querendo tudo para si, cuidando de si, olhando para si, porque é comum. A nossa natureza, ela é feita, criada para gastar o menos energia possível e sempre olhando para si, cuidando de si. Por isso que é importante o novo nascimento, porque o novo nascimento muda o nosso coração, muda a nossa mentalidade, muda a nossa postura, muda a nossa forma de fazer. E a nossa natureza acaba sendo inclinada para o erro. Por isso que nós precisamos nascer de novo, todos, sem exceção. Se a gente não nasce de novo, as coisas de Deus acabam nem sendo tão agradáveis. O culto acaba ficando pesado, porque nós não nascemos de novo, então acaba sendo um ritual. E aí chega um certo ponto que a gente está olhando no relógio, porque não vê a hora de ir embora. Ou a gente está aqui, mas está pensando no almoço. Ou a gente está aqui pensando no que a gente vai fazer na parte da tarde ou no dia seguinte. Porque acaba ficando pesado, porque nós não nascemos de novo. E as coisas de Deus não têm tanto prazer. Não traz tanto prazer. Porque nós estamos aqui, estamos em um outro ambiente. A gente não fica presente no presente, se nós não temos um novo nascimento. Por isso que é tão importante entender essa questão do novo nascimento. Só que o nascer de novo, ele realmente serve para mudar também a nossa fé. Porque existem pessoas que têm uma fé, mas é uma fé intelectual, uma fé emocional. E o novo nascimento traz um nível de fé que vai além do nosso intelecto. Volta para a Bíblia aí, por favor, em João, só que volta um capítulo. João capítulo 2, versículo 23 ao 25, nós vamos ler. Deus é bom, amém? Diz o seguinte: quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Olha que interessante, muitos creram nele porque viram os milagres. Quantos de nós somos exatamente dessa forma? A gente acaba crendo em Deus porque vivemos alguma coisa com Deus. Porque Ele talvez nos tirou de uma enfermidade, ou porque Ele nos deu uma oportunidade de trabalho, ou porque Ele nos ajudou a conquistar alguma coisa. A gente acaba crendo em Deus como uma barganha, como uma moeda de troca. Eu creio porque Ele me fez algo por mim. Aí no versículo 24 diz: mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. O nascer de novo, ele produz uma fé diferente do que essa fé do sentido de eu creio e eu confio porque ele fez algo por mim. A nossa fé muda quando nascemos de novo.
A nossa mentalidade, a nossa postura muda quando nascemos de novo. Ou ao menos deveria. Esse é um indício do novo nascimento. E isso é algo que vai mudar para vocês hoje. Essa postura vai ser diferente. O nível de fé de vocês vai ser diferente. E eu peço para que vocês duas, principalmente, redobrem a atenção. O máximo de atenção possível. Tenta não focar no amanhã. Sabe quando, talvez a Lana não passou por isso, mas para quem casou, né, o dia que você foi casar, você chegou ali, a Luna, né, desculpa, Luna. Quem foi casar, chegou ali para casar, e aí o padre está lá, ou o pastor está lá ministrando o casamento. O casal em si não está nem prestando atenção no que está rolando. Tá pensando, o marido está pensando na festa que gastou, do dinheiro que gastou na festa, está pensando no pós-casamento, a esposa está pensando em várias outras coisas, o tanto de grampo que tem na cabeça para depois tirar e tudo mais. A mesma coisa acontece, às vezes, no batismo. A gente está aqui, está focado pensando, será que eu vou perder minha maquiagem? Será que qualquer outra coisa? A gente acaba pensando em várias outras coisas e a cabeça vai longe. Então, redobrem a atenção de vocês. Óbvio que serve para todos. Mas eu falo para elas pelo fato da emoção, né, da agitação do batismo. Então, é muito importante isso. Muitas pessoas, antes do batismo, têm uma fé que é muito intelectual, têm uma fé que é muito emocional, tem uma fé que acaba sendo... como é que eu posso dizer? Mudada. É uma fé que acaba sendo modulada pela situação, pela circunstância. E quando a gente nasce de novo, a nossa fé não precisa mais de circunstâncias. Não precisa mais de resoluções de problemas da parte de Deus. Isso é muito bom. Mas a nossa fé ela não pode se resumir a isso. A nossa vida com Deus não pode se resumir a isso. E a gente precisa entender que o nosso nível de fé antes do novo nascimento acaba sendo uma paixão. E essa paixão é muito doida porque é aquela coisa avassaladora. É aquela coisa de momento. Chega uma hora que passa. Chega uma hora que acaba. Chega uma hora que a gente nem entende o porquê que a gente segue na igreja. Existem muitas pessoas que estão anos na igreja. 10, 15 anos na igreja. E não entendem exatamente o porquê que está aqui. Não sabe exatamente o que está fazendo aqui. Às vezes nem gosta de estar aqui. Vem porque depois vai ter confraternização. Vem porque depois vai ter churrasco. Eu não julgo, porque eu já fui essa pessoa. Eu ia por causa do futebol. Meu irmão também ia por causa do futebol. Mas acontece. Mas é importante a gente entender que a transformação acontece quando a gente permite. A transformação ela vem. Porque somente paixão não é suficiente. A paixão é um mover que acaba. Quantas pessoas foram movidas por uma emoção do culto? Por um louvor que foi tocado, que tocou em alguma parte da sua emoção, alguma memória? Quantas pessoas foram tocadas até mesmo pela beleza do ambiente, que o ambiente é diferente, é um ambiente alegre, é um ambiente caloroso? Só que isso não é suficiente para sustentar a nossa fé. Nicodemos, quando ele fala com Jesus, ele reconhece que ninguém poderia fazer os milagres que fez se não fosse o Filho de Deus. O nascer de novo realmente é uma ordem dada por Deus, não é uma opção. É uma ordem que Jesus nos dá. Nós precisamos nascer de novo. Óbvio que você não vai nascer de novo porque eu estou dizendo, porque de nada vale. As coisas com Deus não é por obrigação. Você não tem que vir aqui entregar o seu dízimo, sua oferta por obrigação. Você não tem que abrir a tua Bíblia na tua casa por obrigação. Você não tem que decidir ler ou orar ao Senhor por obrigação. É algo que precisa ser uma mudança interna. É uma mudança que cabe a nós escolhermos fazer essa mudança. Chega um momento, que eu já passei por isso também, de ler a Bíblia e ficar entediado. E não está entendendo nada. Significa que o Espírito Santo ele não estava comigo ali naquele momento. E eu estou falando isso porque às vezes tem alguém aqui que pode estar abrindo a Bíblia e está exausto, está cansado. Começa a ler e toma aquela bibliada na cara porque dormiu. Eu não te julgo, porque eu já fiz isso. Ou já dormiu orando. Também não te julgo, porque eu já fiz isso. Só que tudo isso acontece normalmente porque nós não nascemos de novo. Porque nós não permitimos que o Espírito Santo nos mudasse. É óbvio que existe a exaustão física, existe o cansaço, existe as coisas do dia a dia, as preocupações, isso é normal. Existe um momento que talvez você está aqui e você vai para longe, mas peça para que o Espírito Santo te traga de volta no presente no presente, para que você não perca nada. Porque não é o que eu estou falando, mas é aquilo que você pega que muda a tua vida. Porque eu posso ficar falando aqui muitas coisas, e todo mundo está ouvindo exatamente a mesma mensagem, e acredito que no mesmo tom de voz. Mas talvez a transformação não vai ser igual para todo mundo. Porque uns vão permitir essa transformação e outros não. Uns vão viver essa transformação e outros não. Por isso que é importante a gente entender isso. O novo nascimento é uma ordem. Eu entro já no segundo ponto, que é qual é a natureza do novo nascimento?
Aqui eu vou ser um pouquinho mais extenso nesse segundo ponto, porque eu vou falar sobre, primeiro, o que não é o novo nascimento. O novo nascimento não é ser uma pessoa bem-sucedida. Não tem nada a ver com ser uma pessoa bem-sucedida. Você pode ser muito rico, mas não significa que você nasceu de novo. Mesmo que você seja frequente na igreja, não muda nada. Não significa ser nascido de novo. E não é pecado ser rico, amém? Quem quer ser rico? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas não é pecado isso, mas isso não significa que você nasceu de novo. Isso não significa que nós nascemos de novo. Por isso que a gente precisa entender que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Então não tem nada a ver ter dinheiro, ou ser próspero, ou ser rico, não tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver com nascer de novo. Outra coisa que o novo nascimento não é, o novo nascimento não é ter profundidade de conhecimento bíblico. Conheço muitas pessoas que têm muita profundidade bíblica, conhece muito da Bíblia, já leu muito da Bíblia, conhece histórias decoradas, mas não significa que teve o novo nascimento. Significa que conhece a Bíblia, mas não tem o novo nascimento. Às vezes você conhece versículos decorados. Jesus, ele mesmo chama Jesus de mestre. Nicodemos, ele chama Jesus de mestre. Lá no capítulo 3, no versículo 10, Jesus até confronta Nicodemos, né? Ele fala, você é doutor da lei e não entende o que é nascer de novo? Quantas pessoas nós conhecemos, quantos pastores nós conhecemos, quantas pessoas vemos por aí que aparentam ser doutores da lei, aparentam conhecer muito sobre a Bíblia, mas é nítido que não nasceu de novo. É nítido que é uma pessoa descompensada, que não tem os frutos do Espírito, porque não nasceu de novo. Então, conhecer a Bíblia não é sinônimo de novo nascimento. Não tem nada a ver. Conhecimento e novo nascimento são duas coisas que caminham diferentes. Vamos pensar que Nicodemos era como se fosse um teólogo da atualidade. Era o cara que qualquer coisa que você perguntasse de Bíblia, ele saberia. Mas ele não nasceu de novo. Aquilo não mudou a vida dele. Simplesmente o conhecer a Bíblia não muda. Então a gente precisa entender que ninguém, por ser mestre, por ser pastor, por ser bispo, por ser obreiro, por ser diácono, não vai te levar para o novo nascimento. Isso não é nascer de novo. Outra coisa que o novo nascimento não é ser uma pessoa profundamente religiosa. Você pode falar, mas pastor, eu venho em todo culto. Eu estou aqui presente todo domingo, toda quarta, toda sala de oração. Eu estou sempre aqui. Eu sou fiel no meu dízimo, eu sou fiel na minha oferta. Isso não te faz ser nascido de novo. Isso não muda. Isso te faz uma pessoa religiosa e não uma pessoa que nasceu de novo. Nicodemos, ele era um fariseu. O grupo de fariseus era o grupo mais zeloso pela lei. Eram caras que realmente, eles ficavam de olho para ver quem é que estava cumprindo as leis bíblicas. Eles ficavam de olho para ver quem é que estava seguindo a risca. Por isso eles começaram a perseguir Jesus, porque eles achavam que Jesus, tudo que Jesus fazia era contra a lei. Eles frequentavam as sinagogas da época. Sinagogas eram as igrejas. Ou seja, quantos de nós frequentamos a igreja e talvez não somos nascidos de novo? Às vezes até descemos as águas, mas não nascemos de novo. A Bíblia conta que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Ainda assim, Jesus falou que ele precisava nascer de novo. Quantos de nós, às vezes, temos o hábito do jejum e ainda assim não nascemos de novo? É só o hábito, é só o costume, porque cremos, entendemos que fomos ensinados a fazer. Fomos ensinados a ler, fomos ensinados a orar, mas não significa que nascemos de novo. Ali fala que, se você continuar lendo, você vai perceber que Jesus fala que o Nicodemos, e os fariseus, mas falando de Nicodemos, eles davam os dízimos das hortaliças. O que significa isso, pastor? Eles davam os dízimos dos temperos. Pensa lá, você está com o seu orégano na sua casa. Aí você está lá contando para saber quanto que é a parte que você vai dar para Deus. Eles eram minuciosos em não errar em absolutamente nada. Mas ainda assim, eles não eram nascidos de novo. Porque não tem nada a ver com você ser uma pessoa certinha, engravatada, modificada, customizada pela igreja. É você entender que precisamos ser moldados em espírito. Precisamos ser renovados, ter um espírito renovado, ter uma mentalidade renovada, ter uma postura renovada. A Bíblia conta que eles cultuavam, eles oravam, e quem olhava de fora falava, esses caras aí é cheio de Deus. Quantas pessoas às vezes vêm aqui, vieram pela primeira vez, enfim, vê a igreja avivada, ouve os louvores, vê o pessoal animado e fala, essa galera é cheia de Deus. Mas quem garante que essa galera nasceu de novo? A começar de mim, precisamos desse nascimento, eu preciso desse nascimento. Esse novo nascimento
é algo que é realmente fundamental. Para a honra e glória de Deus, quando eu vivi esse novo nascimento, por incrível que pareça, não foi no meu batismo. Eu me batizei com 9 anos de idade. E eu sempre falo isso para todo mundo, eu me arrependo disso. Não do batismo, mas da minha idade. Eu era muito novo, embora eu entendia, embora eu vim de uma igreja de raiz batista, então é uma igreja onde realmente eles ensinam muito a Bíblia, eles pegam muito no pé quanto à questão da idade, me perguntaram inúmeras vezes quanto à questão do batismo, me fizeram inúmeras perguntas para saber se eu realmente queria o batismo, e obviamente eu entendia do assunto, né, entre aspas, achava que eu entendia, e eu disse que eu queria, eu disse que aceitaria, que eu gostaria de batizar. Só que quando passou o tempo, passou a euforia daquela criança de 9 anos, obviamente eu comecei a errar tudo de novo. Obviamente eu fui começar a conhecer a vida, fui começar a conhecer o mundo, fui começar a entender o que era a vida. E automaticamente eu comecei a perceber que aquele novo nascimento foi em vão. O meu novo nascimento começou anos depois, quando eu já era adulto, quando eu comecei a realmente entender o que era caminhar com Deus. Porque existem 2 tipos de pessoas, aqueles que ouvem falar de Deus e aqueles que caminham com Deus. Só que aquele que caminha com Deus não tem um nível mais alto do que o outro, não, de importância. Mas tem um nível talvez de intimidade ou de conhecimento. É uma coisa que sempre que eu oro pelos meus filhos, eu falo para que eles conheçam o Deus deles. Porque a gente é habituado a ser induzido a conhecer aquilo que nos mostram. Talvez se eu falar aqui para vocês um versículo que está lá, sei lá, em Provérbios 12, versículo 8, enfim, eu posso falar o versículo aqui e nem ser o versículo, e talvez vocês vão acreditar, só porque eu sou o pastor e estou falando. Às vezes a gente vive dessa forma. A gente está na igreja e levanta a mão porque está todo mundo levantando. Porque o pastor mandou levantar. Eu vou lá e eu entrego a minha oferta porque o pastor fez um discurso muito bonito e mandou fazer. Ou eu vou e eu canto uma música porque está todo mundo cantando e essa música é bonita e eu quero cantar também. Mas a gente não nasceu de novo, a gente não entendeu o sentido de tudo isso. Tudo isso vira religião. Tudo isso vira uma coisa moldada pelo homem. E não tem nada a ver com o que Cristo nos ensina. Por isso que é tão importante entender o novo nascimento. O novo nascimento também não é ter cargo dentro da igreja. Você ter um cargo dentro da igreja, ou você que já teve um cargo dentro da igreja, isso não te faz ser nascido de novo. João 3, o primeiro versículo fala que havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Ou seja, ele era o líder, o maior da sinagoga. Ele era visto como o maior de todos ali. Ele era líder realmente, era o cabeça de todos os fariseus. Mas isso não significava que ele era muito bem visto, ou não significava que ele realmente tinha nascido de novo. Ele só tinha um cargo. Aqui, temos pessoas que tocam instrumentos, que cantam, que é diácono, que é obreiro, que mexe na mesa de som, enfim. Existem inúmeros cargos dentro da igreja, existem inúmeros setores. Mas independente do setor que você trabalha, ou você gostaria de trabalhar, isso não te faz ser um nascido de novo. Isso te faz ser uma pessoa proativa, que trabalha no reino, mas não significa que você nasceu de novo. E isso não cabe a mim ficar vasculhando se você nasceu de novo ou não. É algo pessoal. É algo que vocês vão entender que cabe a mim entender se eu nasci de novo ou não. Nicodemos, ele fazia parte do grupo mais seleto de todos, era o grupo mais nobre. Para entrar precisava ter uma ótima reputação, precisava ter reconhecimento, precisava ser realmente uma pessoa elitizada para entrar nesse grupo. Ele não só entrou como ele era o maior de todos, e ainda assim Jesus olhou para ele e falou, você precisa nascer de novo. Às vezes nós estamos exatamente nessa mesma situação de Nicodemos. Às vezes conhecemos muito da Bíblia. Quando a gente ora, a gente acaba orando em línguas, sai rodopiando na unção do helicóptero. Mas não nasceu de novo. É tudo ritual, são coisas que a gente foi aprendendo a viver, aprendendo a fazer. A gente só replicou aquilo que nos ensinaram. Não significa que houve um novo nascimento. Infelizmente, existem pessoas que acham que por ter um cargo de líder, um cargo pastoral, um cargo de alguma outra coisa, acha que é um novo nascimento. Acha que é a 4ª parte da Trindade. E não tem nada a ver. A gente precisa desse novo nascimento. Ninguém está salvo só por estar dentro da igreja. Pelo contrário, eu falo com tremor e temor, mas eu, infelizmente, acredito que muitas pessoas dentro da igreja ainda vão para o inferno. Aqui não, amém? Em nome de Jesus. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que vivem uma vida de rotina de igreja que ainda não está salvo, mas está dentro da igreja. A gente precisa entender que ninguém está salvo por ser pastor, por ser presbítero.
Ninguém está salvo. É algo que a gente precisa realmente buscar, esse novo nascimento. O novo nascimento não é apenas ter informações corretas de Jesus. Olha lá, João 3,2 diz o seguinte: uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre e que Deus o enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia o que Jesus podia fazer, ele sabia o que Jesus fez. Mas isso não significa que ele teve um novo nascimento. Às vezes vocês que estão aqui, nós, às vezes sabemos quem é Jesus. Quantas coisas aconteceram na nossa vida e a gente fala, graças a Deus. Se não fosse Deus, se não fosse por Deus, eu não teria feito. Se não fosse por Deus, eu não teria conseguido. Se não fosse por Deus, eu não teria conquistado. Mas isso não significa que temos um novo nascimento. Temos a consciência de quem é Deus, mas não significa que fomos nascidos de novo. Não significa que tivemos a conversão verdadeira, genuína. Nicodemos, ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus, e isso não é suficiente. Não é suficiente você saber quem é Deus, quem é Jesus. Ter informações sobre. O suficiente é realmente nascer de novo. É realmente mudar completamente a mentalidade. Não basta reconhecer os milagres de Jesus. Às vezes a gente está aí, reconhecendo a grandeza de Deus em tudo, mas não nascemos de novo. O novo nascimento não é uma reforma moral. A gente tem a convicção disso às vezes. Não, porque até anos atrás eu fumava. Hoje eu não fumo mais. Nasci de novo. Não necessariamente. Existem pessoas que tinham o vício do cigarro, não tem mais, mas não, nasceu de novo. Existem pessoas que tinham necessidade do álcool, não tem mais, mas não, nasceu de novo. Isso não é uma coisa que anda junto. É óbvio que essas mudanças são extremamente importantes, mas não significa que essa é a mudança completa, é o novo nascimento. A gente precisa entender que não é porque uma única coisa que eu fazia, que eu não faço mais, eu sou o maior de todos os maiorais que não fazem nenhum tipo de erro. Pelo contrário. Infelizmente, se você pintar uma madeira que está podre, ela só vai estar colorida, mas ela continua podre. A nossa vida é exatamente dessa forma. A gente pode até colocar uma roupa de crente, se é que existe a roupa do crente. A gente pode cobrir a tatuagem para quem tem, talvez começou a ficar com vergonha, tirar o brinco ou qualquer outra coisa do tipo. Mas isso não te faz nascido de novo. Isso não muda a tua postura como cristão. O que muda a nossa postura como cristão é a forma com que a gente trata o próximo. É a forma na qual a gente cuida das coisas de Deus. Por isso que é necessário nascer de novo. Infelizmente, a tendência é a gente criar um estereótipo de crente. Vocês já devem ter visto isso. Aquele cara que quando vai falar muda a entonação da voz. Varão valoroso de Deus. Eita! Não mudou em nada. Não é que eu não sou mais crente por fazer assim. Coloca um sapato que brilha 15 quilômetros de distância. Não significa que está cheio da unção. É bonito, mas não significa que está cheio da unção. A camisa, fecha a camisa até em cima. Não sou nada contra, eu não sou contra nenhum tipo de mudança, tá? Mas eu preciso realmente fazer com que a gente entenda que esse estereótipo de crente não muda a nossa vida. Não adianta termos estereótipos de crente. Isso acaba sendo até chato. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece um crente chato. Pelo menos um crente chato vocês conhecem. Não vou nem pedir para levantar a mão. Mas todo mundo conhece um crente chato. Aquele que fala, não, você tem que ir para a igreja. Se você não for para a igreja, você não muda. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Tem gente que está na igreja e está perto do inferno. Tem gente que está na igreja e está na boca do inferno. A gente precisa realmente vigiar na forma que a gente fala, na forma que a gente cobra. Não tem necessidade de cobrança. É uma mudança interna. É uma mudança pessoal. Nós decidimos mudar. Nós decidimos fazer algo novo. É necessário nascer de novo. É necessário essa mudança de caminho, de rota. E aí você pode falar, tá bom, pastor, você já falou tudo isso que o senhor falou, eu tinha convicção de que era um novo nascimento. Agora você chutou meu castelinho de areia. Só que agora eu preciso falar o que realmente é o novo nascimento. O novo nascimento é algo radicalmente novo. É realmente algo muito novo. João 3,3 diz, Jesus respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa palavra de novo é anotem. Eu não estou pedindo para vocês anotarem, tá? Ela é anotem do grego. Que significa nascido de cima, de algo maior ou de algo vindo do alto, algo vindo do céu.
O novo nascimento é algo realmente que vem de Deus. Não adianta a gente falar, eu nasci de novo porque o pastor falou algo diferente. O pastor não tem poder para mudar a vida de ninguém. O pastor realmente, nós que estamos aqui para falar ou ministrar, enfim, a gente não tem esse poder, não deveríamos ter esse poder de manipular a tua mente. Não se deve manipular, porque a partir do momento que a gente está manipulando a mente das pessoas, automaticamente essa pessoa não está sendo transformada, ela está sendo manipulada. E aí é onde a gente vê um monte de lugar, um monte de igreja, com um monte de crente chato, que vai na igreja só porque o cara é chato e está me chamando 10 mil vezes para ir. Mas não porque eu quis ir. Aí a gente vê lugares onde pessoas realmente acabam vivendo um turbilhão de informações e aí acaba repetindo o que os outros estão fazendo só porque estão fazendo. E não teve a transformação genuína. Por isso que essa palavra de novo, que é o anotem, é nascidos de cima. É algo que transforma, vindo direto de Deus. Não é uma transformação que vem do pastor, não vem de mim, não vem de alguém, não vem do seu pai, da sua mãe. Vem de Deus essa transformação. A partir do momento que a gente permite essa transformação. E essa transformação, o mais doido, é que não tem nada a ver com ser um crente religioso. A gente tem um hábito de já levar isso para a religião, né? E tipo, a partir do momento que eu vou para a igreja, eu mudo completamente a minha forma de falar, a minha forma de andar, a minha forma de sentar na cadeira. Não. A gente... Quem concorda comigo que roubar é feio? Precisa de Deus para isso? Não. Só que ainda assim, a nossa essência, quando nós não temos o Espírito Santo, a gente tem a tendência, talvez não a roubar, mas dar um jeitinho, para facilitar a estrada. Isso é ruim. E a gente não precisa de Deus para ter esse senso. De saber o que é roubar ou não roubar. Só que o Espírito Santo nos alerta para que a gente não faça isso automaticamente. O Espírito Santo ele nos alerta para que a gente pense 10 mil vezes antes de fazer alguma coisa. Para justamente a gente não agir da forma que agiríamos se não tivéssemos o Espírito Santo. Por isso que não é uma criação humana, por isso que não basta conhecer a Bíblia, por isso que não basta ser bem-sucedido, por isso que não basta ser religioso ou ter um cargo na igreja. Por isso que realmente não é uma mudança moral momentânea, é realmente uma transformação, nascer de novo. Vamos pensar realmente no novo nascimento. A Manuzinha está aqui, talvez é a criança mais nova aqui. Para quem não sabe, é minha filha. Acertei a nome dela de primeira, hein? Do último domingo eu fiquei porque poucas horas de sono, né? Dá um desconto. E a gente entende o que é esse novo nascimento. Realmente está começando tudo do zero. Ela está aprendendo a respirar. E aí a mãe fala, que espertinha, ela já respira. Que espertinha. Está aprendendo tudo do novo, é tudo novo de novo. E o novo nascimento é exatamente isso. Aquilo que para nós era normal, já não é tão normal. A gente já tem um pé atrás antes de fazer. A gente fala, será que eu deveria realmente agir assim? Será que eu deveria realmente responder assim ou pensar assim? Por isso que o novo nascimento é ter uma nova mente, um novo caráter, um novo desejo, novos projetos. É uma nova conduta. Realmente um milagre essa mudança, porque é algo que vem de dentro. Não é algo que acontece porque alguém falou algo. É algo que vem de dentro. Por isso que não adianta, eu posso ficar aqui por horas falando, não adianta vocês serem persuadidos pelo que eu estou falando. É algo que a gente precisa decidir experimentar. Deixa eu tentar experimentar isso mesmo, para ver se é isso mesmo. É a única forma da gente realmente viver essa mudança. Eu posso até pegar um pedaço de uma picanha, comer aqui e falar, é uma delícia. Se vocês não experimentarem, vocês não vão saber que é uma delícia. A mesma coisa é a caminhada com Deus. Não adianta eu ficar falando que é bom. Tem que experimentar. Não é uma comida ruim que eu tenho que ficar enfiando goela abaixo. É algo que a gente tem que experimentar. Se não deu certo, se eu não vivi algo novo, aí você não viveu, mas precisa experimentar. Precisa tentar. Eu me lembro nitidamente de uma história de quando eu trabalhava lá na fábrica que o Bruno trabalha. Chegou um rapaz que trabalhava comigo, começamos a falar de Deus. Eu não tenho esse hábito de ficar falando o tempo inteiro de Deus. Eu prefiro que as pessoas queiram saber o que a gente tem de diferente, que normalmente é o que acontece. E a conversa começou naquele sentido, que ele falava, vocês brasileiros são sempre felizes, né? Tá sempre sorrindo e tal. Eu falei, não acorda comigo, mas de resto tudo bem. Porque eu chego no trabalho já 3 horas depois que eu acordei, por isso que eu estou feliz. Mas, conversando com ele e tal, eu comecei a falar, cara, tem algo dentro de nós, a gente carrega algo que realmente traz uma alegria, traz uma leveza. É como você
saber que tem para onde correr. Sabe aquela sensação que todo mundo tem, talvez, quando chega na Europa, que você fala, poxa, se nada der certo, eu volto para o Brasil? É aquela sensação, eu tenho para onde voltar. E basicamente é isso, quando nós temos Deus dentro de nós, é uma sensação de, eu tenho para onde correr. Na dificuldade, eu tenho para onde correr. E aí, falando com esse cara, eu falei, poxa, acontece que é dessa forma. E ele falou, se Deus é Deus mesmo, por que as crianças da África têm fome? Eu falei, poxa, se eu pudesse, eu te dava essa resposta assim, de bate-pronto. Aí já veio outras coisas, se Deus é Deus mesmo, por que meu pai morreu? Por que meus pais se largaram e tal? Eu falei, poxa, o que as pessoas decidem para a vida delas não diz respeito a Deus, porque ele seria um Deus manipulador. E quem é manipulador é o inferno, não é Deus. Deus é discipulador, ele ensina o caminho, a gente segue se quiser, é opcional. Não faz sentido ele manipular o nosso caminho, enfim. E aí eu falei para ele, cara, faz o seguinte, faz uma experiência, tem uma experiência, vai na sua casa, quando você estiver no seu quarto, sozinho, fala, Deus, se você existe mesmo, dá um sinal aí, aparece, faz alguma coisa. Esse cara no dia seguinte chegou para mim e falou, mano, olha, eu vi um negócio no meu quarto, eu fiquei com medo, fiquei sem dormir no meu quarto 2 dias. Depois eu vou te falar quem é para você zoar ele. Aí ele falou, um negócio doido, é um negócio que eu nunca senti. Eu falei, agora daqui para frente vai entendendo, vai experimentando. Aí comecei a mostrar para ele que existia a Bíblia e tudo mais, enfim. É algo que não tem como, eu posso ficar aqui com um discurso gigante, mas não adianta esse discurso. É só experimentando e vivendo para entender o que é caminhar com Deus. O novo nascimento realmente é um milagre, que é só o Espírito Santo que pode produzir dentro de nós. Como eu falei no início, não é um ritual. A gente pode vir aqui e fazer o ritual do batismo. Mas se nós não decidirmos darmos abertura ou confiança para que o Senhor transforme a nossa vida, isso aqui vai ser só um ritual. A gente não pode pretender que uma pessoa que depois que desce as águas, sai daqui da igreja, toma uma fechada no trânsito, xinga, a gente vai falar, poxa, acabou de ser batizado. Gente, não é uma mágica. Se fosse uma mágica, poxa vida, não sei vocês, mas eu traria o Lula para dar batizar, misericórdia. Derrubar a live agora, careca lá, rapaz. Mas a gente precisa entender, Faratella, sabe, você mora no meu coração, né? Tô ligado que você é. A gente precisa entender que quem nasceu de novo é realmente uma pessoa que começa a pensar como quem nasceu de novo. Pensa antes de agir. Eu não sei quem é assim, mas eu sempre fui um cara que pensa falando, fala pensando, e quando vê, falou demais. E o Senhor vem me mudando quanto a isso. E essa mudança não é automática. Eu vou permitindo que o Senhor me mude. Eu vou deixando com que Ele me acerte no meio do caminho. Só que a gente precisa entender que não tem pastor nenhum no mundo que vai causar essa mudança em você. É uma mudança pessoal. Pode vir aqui o cara mais conhecido da internet, o David Leonardo. Não vai trazer mudança, porque essa mudança vem do Espírito Santo. Não é de uma pessoa, de um pastor que tem um discurso talvez decorado ou não, decorado ou escrito, enfim. Isso realmente é algo que vem de dentro. É somente o Espírito Santo que transforma. E essa obra, ela começa como? No nosso arrependimento. Quando a gente olha para dentro de si e fala, poxa, que pessoa podre que eu sou. Que pessoa ruim que eu sou. Quando a gente não reconhece isso, fica difícil. E às vezes você pode falar, poxa, pastor, mas eu não sou uma pessoa tão ruim. Eu sou uma pessoa boa. Aí eu te pergunto, comparado a quem? Comparado ao cara que apareceu no Datena batendo na esposa? É óbvio que aí todo mundo vai ser bom. A que nível? Qual é o nível da comparação de pessoa boa? A gente precisa entender que enquanto não reconhecermos, a gente segue a nossa vida, fazendo o nosso jeitinho, os nossos pensamentos, a nossa forma de cortar caminho. A gente precisa entender que muitas vezes as nossas vontades não agradam a Deus. Por isso que é impossível, se a gente continua com as nossas vontades, é impossível ter o novo nascimento. O novo nascimento, realmente, ele é livre. É algo que é soberano e é misterioso. Não cabe a mim falar. Quem aqui conhece o Rodolfo Abrantes, que tocava na banda Raimundos? Quando ele era o vocalista do Raimundos, eu não sei, não é muito da minha época, tá, gente? Desculpa aí, o Raimundos não é muito da minha época. Mas eu conheci depois, quando ele veio aqui na Itália, eu conheci ele, conheci a banda e, enfim. Quando eu vi o vídeo de quem ele era no Raimundos, eu falei, cara, que é isso, velho? Quem é você? Você é doido, mano? Como assim? Não é a mesma pessoa. E é exatamente isso o novo nascimento. Quem vê ele hoje fala, o que aconteceu com esse cara? Cadê aquele cara?
Porque realmente é uma outra pessoa, é o novo nascimento, foi algo automático. É algo que ele não foi manipulado por ninguém, ele decidiu. Ele decidiu viver esse novo nascimento. João 3, versículo 8 fala, o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Foi exatamente o que eu falei do exemplo do Rodolfo. Ninguém sabe de onde veio, para onde foi, o que aconteceu, mas todo mundo vê a mudança daquele cara. É um negócio doido. É um negócio até é muito bonito de ver, porque o Espírito Santo, ele opera no novo nascimento quando a gente permite. Quantas vezes a gente com mentalidade julgadora olha para uma pessoa e fala, vixe, esse aí não tem jeito não. Esse aí não tem mais o que fazer. Pessoa ruim, pessoa não sei o quê. Julga de acordo com a nossa intenção, né? De acordo com aquilo que a gente vê, o estereótipo de pessoa que para nós é bom. E aí vem o Espírito Santo e transforma o cara. E fala, ó, o que você disse que era impossível, eu transformei. Porque é assim que ele trabalha. Não tem o porquê, não tem como a gente ficar explicando. Simplesmente ele transforma. E quando o Espírito Santo vem, os ossos secos acabam virando uns soldados. Quando o Espírito Santo vem, Saulo de Tarso, que era um assassino, vira Paulo e acaba sendo um pregador do Evangelho. Para quem não conhece Saulo de Tarso, ele era um cara que perseguia as pessoas. Ele era como Nicodemos, mas ele era um fariseu nível mais elevado ainda. Ele perseguia os cristãos, porque ele achava que o que os cristãos faziam era contrário daquilo que ele foi aprendendo no judaísmo. Então ele perseguia e matava os cristãos. Mas quando o Espírito Santo veio, esse cara começou a ser um transformador de vidas, porque ele entendeu que a vida dele foi transformada. Ele olhava para a vida dele e falava, eu era um assassino. Hoje eu amo as pessoas, não sei nem por que eu amo as pessoas. Ele chega a falar que ele é o pior dos pecadores. Um cara que se olhava como o maior dos fariseus. Ele começa a reverter a situação. Porque o novo nascimento nos faz ter esse tipo de pensamento. Você começa a se ver como o menor. Você entende que quando você se vê como o menor, o reino te vê como o maior. Porque não importa como as pessoas nos veem, importa como Deus nos vê. E Deus ele vai nos ver de acordo com a nossa forma de postura e conduta. A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é livre, ele sopra onde ele quiser, como ele quiser. Ele pode soprar na cadeia, pode soprar numa balada. Não tem como a gente segurar. Ele vai fazer o que ele quiser, no estádio de futebol. Eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que estavam no meio da balada, começou a ouvir algo, sentir algo. O pastor Teófilo Hayashi é um, não sei se vocês conhecem. Ele estava no meio da balada e ele ouviu algo no coração dele, ele precisou sair da balada, ele abriu a Bíblia para entender o que era aquilo e a Bíblia transformou ele. O Espírito Santo não tem explicação, é algo automático, é algo que quando realmente a gente permite, transforma. No terceiro ponto, é as condições para o novo nascimento. Quais são as condições? Nós falamos da necessidade do novo nascimento, a importância dele. Falamos da natureza do novo nascimento, o que é e não é o novo nascimento. Agora, as condições para o novo nascimento, para que a gente entenda, para vocês que vão entrar as águas agora também entendam. Primeiro lugar, é o reconhecimento dos meus pecados. Talvez a gente olhe para dentro de si e fale, poxa, mas eu não tenho tanto problema, eu não tenho tanto pecado assim. Só que a gente precisa reconhecer que nós sempre temos muita coisa para melhorar. Quando a gente melhora 100%, ainda tem outros 100% de coisa para melhorar. Sempre tem uma pontinha de arrogância, uma pontinha de soberba, uma pontinha de alguma coisa que precisa ser mudada. Nunca seremos perfeitos, mas sempre tem algo para melhorar. Sempre tem alguma coisa boa para agregar. É realmente olhar para si e perceber que a minha natureza, ela é má, ela é pecadora sim. Se eu não vigiar, se eu não buscar transformação, eu vou ser um cara ruim. Se eu não buscar transformação, eu vou ser um cara realmente chato, um crente chato. É realmente olhar com fé para Jesus. O novo nascimento, ele requer olhar com fé para Jesus. É uma das condições. Além do reconhecimento dos pecados, é olhar com fé para Jesus. Olhar com fé para Jesus é entender que aquela morte não foi só uma morte cruel. Mas a gente precisa lembrar e entender que o que ele fez foi para que nós não precisássemos passar por algo parecido. O que ele fez foi realmente para redimir os nossos pecados. Na época do judaísmo, quando uma pessoa tinha uma dívida, ou ela pagava com o dinheiro, ou ela pagava sendo escravo de alguém. A única forma de essa dívida ser paga era vir algum parente e quitar essa dívida. Como é que quitava? Ou com dinheiro, ou com trabalho braçal, sendo escravo daquele que emprestou o dinheiro.
Quando Jesus vem e ele vai no madeiro, ele morre na cruz por nós, ele basicamente está pegando a dívida que nós temos e pagando essa dívida com o seu sangue. Aí você pode falar, mas que dívida que eu tenho? Eu não fiz dívida com ninguém. Simplesmente essa mentalidade cruel que nós temos, sem nem perceber, é uma dívida que nós criamos. Só que é interessante a gente entender e olhar para a cruz de uma forma mais profunda, porque o próprio Deus virou o rosto para Jesus quando Jesus estava na cruz. Porque ele não aguentou ver o pecado que estava sobre Jesus. Quem garante que o nosso dia a dia, o Senhor não vira o rosto para nós por causa da nossa conduta, da nossa péssima conduta às vezes. O próprio sol, a Bíblia fala que ao meio-dia virou noite, quando Jesus assumiu os nossos pecados. Porque ele se fez pecado por nós. Por isso que é importante a gente entender, quando ele se fez pecado por nós, a ira de Deus exigiu a morte de Cristo. E aqui eu entro no último ponto. Quais são os resultados desse novo nascimento que vocês vão viver hoje? O primeiro resultado é o livramento da condenação. Nós estamos livres dessa condenação. A partir do momento que a gente morre e nasce de novo, estamos livres dessa condenação. Ah, mas pastor, não faz sentido na minha cabeça. Aí eu te pergunto uma coisa, o que você perde em ser uma pessoa melhor? Eu acho que nada. Acho que ninguém perde nada em tentar ser uma pessoa melhor. Porque basicamente o que a gente faz aqui é tentar ser pessoas melhores. Aí você pode estar aí pensando, mas com um monte de gente aqui falsa, mentirosa, hipócrita. Como eu sempre digo, na academia tem um monte de gente gorda. Não significa que todo mundo que está ali está fazendo certo. Mas tem um monte de gente que está tentando fazer o certo. Como na igreja, tem um monte de gente tentando fazer o certo. Nem sempre vai dar certo. Mas a gente vai tentar. A gente vai provar. A gente precisa entender que realmente o resultado do novo nascimento é estarmos livres de condenação. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo tanto, ou de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando você crê, o reino das trevas já não pode mais te manipular. Quando você crê, já não tem mais, deveria ter poder sobre você. A partir do momento que você crê, quando você morre e nasce de novo, nada deveria ter poder para te manipular. É que, infelizmente, a nossa mente às vezes ainda é fraca e é manipulada por circunstâncias, por algum problema, alguma dificuldade, alguma dor. A gente precisa entender que o novo nascimento, você passa de uma condenação eterna para uma vida eterna. E aqui eu entro no último ponto, que é o resultado do novo nascimento, que é a garantia da vida eterna. E aí eu te faço uma pergunta, você já parou para pensar o que vai acontecer depois da morte? Tipo, a gente morreu e o que acontece? Acabou tudo? É um sono eterno e acabou? E simplesmente o afeto que nós tínhamos, o amor, as pessoas que cultivamos, tudo isso acabou? Não vamos mais ver ninguém e é isso? Qual foi o sentido da vida até aqui? Para onde a gente vai? Né? A gente precisa entender isso. Só que a gente precisa entender que João 3, no versículo 15, diz, para que todos aqueles que nele crê, tenham a vida eterna. Ou seja, precisamos crer para termos a vida eterna. Se nós não crermos, é difícil ter essa vida eterna. Ou melhor, biblicamente, não teremos a vida eterna. Você realmente precisa ter segurança, né? A certeza dessa vida eterna. Essa vida eterna realmente é algo que vai partir através dessa crença, desse conhecimento de quem é Cristo, de viver com Cristo. Se você crer, você vai ter acesso à vida eterna. Mas eu preciso entender qual que é a tua escolha hoje. É algo pessoal. E aqui a gente já vai entrar para o momento do batismo. Todos nós temos uma escolha diária, salvação ou condenação. E óbvio que Deus não tem prazer em mandar ninguém para o inferno. Pelo amor de Deus, não pensem, não olhem para Deus dessa forma. Mas a gente precisa entender que as nossas escolhas, toda e qualquer escolha nossa tem consequência. Eu realmente vivi inúmeras coisas na vida e qualquer coisa, independente daquilo que eu faça para Deus hoje, tudo que eu fiz de errado segue com consequência. Você pode até falar, poxa, mas não faz sentido, eu já pedi perdão, se eu já nasci de novo, ok, no céu está tudo certo, mas na terra existem consequências que seguem, nos acompanham diariamente. Eu gostaria de pedir para que vocês fechassem os olhos, abaixassem suas cabeças.
Podem ficar sentados mesmo. E eu queria fazer uma pergunta pessoal e que todos estejam de olhos fechados para que ninguém tire realmente a privacidade de ninguém. Mas se tem alguém que... Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Se você gostaria de viver esse novo nascimento. Essa tentativa de novo nascimento que seja. Mas que você realmente levante sua mão de uma forma que eu possa ver. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas para que a gente ore por você. Glória a Deus pela tua vida. É algo pessoal. É algo pessoal e é algo que realmente você vai viver entre você e Deus. Talvez você já fez isso, não é sobre você aceitou Jesus ou não, eu já sou batizado, eu já sou crente há muitos anos, não é sobre isso. É sobre, será que você prestou atenção em tudo que foi falado, entendeu que talvez o novo nascimento não foi vivido na íntegra? Glória a Deus pela tua vida. Que em nome de Jesus vocês realmente entendam isso. Talvez hoje você quer reconhecer novamente Jesus como seu suficiente Salvador. Que esse é um passo para entendermos esse novo nascimento. E você também pode levantar sua mão e eu não vou te chamar aqui à frente. Hoje realmente é algo que vai ser pessoal. É algo que vai ser você e Deus. Que realmente você entenda que isso não tem manipulação, não tem jogo de imagem ou jogo de frase. É entendermos que a partir do momento que nós damos abertura para o Senhor, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa casa, a nossa mente. Glória a Deus pela tua vida. Que a transformação venha realmente ser pessoal, genuína, inteira. É tempo de um novo nascimento. Nós precisamos viver esse novo nascimento. Não é mais tempo de ficar vivendo essa rotina, que é uma rotina até que chata. Ficar vindo na igreja por rotina, qual é o sentido disso? Ficar seguindo costumes, qual é o sentido disso? Talvez você quer realmente viver esse novo nascimento hoje. E o Espírito Santo, ele espera o teu sinal. Como eu disse no início, ele não é manipulador. E ele não vai mudar. Glória a Deus pela tua vida. Ele não vai te mudar enquanto você não der essa permissão. Eu tive que fazer isso. 90% ou 100% das pessoas que estão aqui tiveram que fazer isso. Não é vergonha para ninguém, pelo contrário. É um motivo de honra. Motivo de honra para Deus. E motivo de transformação para a tua vida. Eu quero orar com você. Enquanto a gente ora, você ainda tem o tempo de você fazer isso, esse ato de fé. Entre você e Deus. Glória a Deus pela tua vida. É entre você e Deus. Fica tranquilo, vou manter minha palavra. Não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas faça a oração mais sincera que você pode fazer nesse momento. Realmente se olhe para dentro de você e fala, poxa, às vezes eu erro tanto, sem necessidade. Eu dou prioridade para tanta coisa. Dou abertura para tanta coisa. Priorizo tanta coisa. Às vezes você não está nem acreditando em nada que está sendo dito aqui. Mas peça para Deus te trazer o discernimento, o entendimento, para que Ele te traga realmente um sinal, se existe isso ou não. Só não perca a oportunidade. Não perca a essência desse momento. E eu quero orar com vocês. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por este momento. Obrigado por cada pessoa aqui presente. Obrigado pela transformação que o Senhor trouxe já essa manhã. Eu creio, Deus, nesse novo nascimento. Deus, eu sei que existem pessoas aqui que já passaram pelo batismo, já imergiram na água, já realmente viveu esse momento, essa liturgia, mas, Pai, que em nome de Jesus, hoje seja realmente um motivo de transformação. Que hoje seja um momento de transformação. Que essa transformação seja completa, seja genuína. Não seja porque eu falei ou porque houve algum momento de persuasão, mas que o Senhor realmente traga a transformação completa. Em algum momento da nossa vida nós nos perdemos, Deus, pela rotina, pelo costume, pela dinâmica da vida, pela correria da vida, e acabamos esquecendo a importância da essência de tudo isso que a gente vive. Então eu peço, Senhor, que o Senhor nos traga a transformação, que o Senhor nos traga a mudança.
Que o Senhor nos traga realmente o renovo. Que o Senhor realmente mude a nossa mente, a nossa forma de pensar. A nossa mentalidade tão podre, Deus. A gente tem o hábito de olhar tanto só para dentro de nós, só para o nosso benefício. Nos ajude a olhar para as pessoas como Cristo olhou para as pessoas. Nos ajude a amar as pessoas como Cristo amou a igreja. Nos ajude realmente a amar o próximo como a nós mesmos, que é uma coisa que o Senhor nos pede, Pai. Isso sabemos que não tem nada a ver com ser religioso. O amor é importante, o cuidado com as pessoas é importante. Que a gente entenda isso de uma forma sutil, de uma forma leve. E viva isso de uma forma leve. Sem tentar empurrar isso goela abaixo de ninguém. Deus, eu peço para que o Senhor traga discernimento sobre cada um desses que levantaram as mãos hoje. Para entender e viver esse novo nascimento todos os dias. Para entender que não tem nada a ver com dogmas religiosos. Mas para entender que realmente é uma transformação interna, pessoal, profunda, profética. É algo que muda tudo. Muda a nossa mente, muda a nossa postura. Ajude cada um de nós, Pai, a termos essa transformação diária. Aquilo que precisamos mudar, Pai. Mas não para mostrar para as pessoas que mudamos, mas sim realmente para que a nossa mudança venha trazer transformação nos outros. Para que a nossa mudança venha trazer um impacto positivo na sociedade, nas pessoas, nos nossos vizinhos, nas nossas famílias. E que através da nossa mudança, outras pessoas também queiram essa mudança. Que em nome de Jesus, cada um aqui venha receber o abraço do Espírito Santo, que é o Consolador. É aquele que traz a transformação e a mudança de vida. Que ninguém aqui saia daqui querendo fazer algo porque eu falei, mas que realmente seja o Espírito Santo transformando a mente. Porque essa transformação é genuína, é profunda. Eu profetizo, Pai, que cada um daqueles que levantaram as mãos hoje vão continuar fervorosos na intenção de viver esse novo nascimento amanhã, depois e depois, até a volta de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigado por esta palavra. E obrigado por este novo nascimento que cada um aqui já viveu. Em nome de Jesus. Amém?